Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as reformas religiosas que aconteceram na Europa no século XVI e que quebraram a unidade da Igreja Católica, que até então era a igreja que predominava na época, né? Que era mais forte na época. Mas antes vamos pensar um pouquinho na ideia da palavra reformar. Quando a gente fala reformar uma casa, né? A gente não vai derrubar a casa e construir uma outra. A gente vai, a partir daquela estrutura que já existia, a gente vai remodelar, né? Quando vai reformar uma roupa, você não vai transformar aquela roupa em outra roupa, você vai fazer um ajuste, né? Vai fazer um acerto para que em cima daquilo que já existia. Então, as reformas religiosas foram religiões que surgiram a partir dessa divisão na Igreja Católica. E aí deram origem às religiões protestantes. Essas reformas, essas transformações começaram a acontecer a partir do século XVI. Só que desde o século XIV que a Igreja Católica já vinha recebendo críticas, certo? Críticas devido ao comportamento dos padres, ao próprio comportamento da igreja, essa predominância sobre a vida das pessoas. E a gente tem como destaque duas pessoas que a gente pode considerar que são os precursores, as pessoas que deram início a essas críticas à Igreja Católica. Esses precursores da reforma foram os professores universitários John Wycliffe e John Hus, os dois ingleses, e que fizeram sérias críticas à Igreja Católica. Primeiramente, o John Wycliffe, ele foi um grande crítico da venda de indulgências. Mas antes de continuarmos, o que eram as indulgências? As indulgências eram, na época, documentos assinados pelo Papa e que, de posse desse documento, a pessoa teria garantida a sua salvação, né, após a morte. Esses documentos, eles eram vendidos. Isso mesmo, vendidos. E não era barato não, viu? Então, esclarecida agora o que eram as indulgências, o John Wycliffe ele foi um sério crítico disso, porque, gente, não há, né, pensando hoje, não há como se comprar a salvação, né? Então, ele foi um sério crítico. Ele também propôs que fosse criada uma igreja na Inglaterra, em oposição, é uma igreja autônoma em oposição à Igreja de Roma, porque, veja bem, a Igreja Católica até hoje, ela funciona da seguinte forma: a sede é no Vaticano, naquela época Roma, né? Na sede é no Vaticano, todas as decisões da Igreja Católica, seja no seu bairro, seja no Rio de Janeiro, seja na Alemanha, todas essas decisões, elas partem direto do Vaticano. Por isso daí o nome Igreja Católica Universal. E aí o Wycliffe ele propõe uma outra igreja, que se criasse outra igreja na Inglaterra, com sede na Inglaterra. Tá? Isso para a época foi muito avançado. Ele também propunha as Sagradas Escrituras, que a Bíblia, né, no caso, que o acesso às Sagradas Escrituras não podia ser apenas para os membros da Igreja Católica, mas que para os membros, nesse caso, o clero, né, os padres, mas que para a população em geral, que eles deveriam ter acesso a Bíblia, porque naquela época não, a Bíblia era apenas para os padres, bispos, arcebispos, o Papa, as pessoas comuns, como eu e vocês, a gente não, se fosse naquela época, a gente não tinha acesso ao texto bíblico. Dando continuidade às ideias de Wycliffe, o John Hus, né, ele pega as ideias de Wycliffe, reafirma as ideias dele e amplia. Além de reforçar a ideia de que as Sagradas Escrituras deveriam ser de acesso amplo para todos os fiéis e que sua interpretação também deveria ser aberta aos fiéis, ele também dizia o seguinte, que ninguém poderia se dizer representante de Cristo ou de São Pedro na Terra se não os imitassem em seus costumes. Com isso, ele estava fazendo uma crítica direta a muitos membros da alta cúpula da Igreja Católica que assumiam os cargos
por interesse político, mas não pelo interesse religioso de realmente guiar a vida das pessoas e orientar e cuidar, não, mas por interesse político. Muitos chegavam a ter esposas, o que não pode, né, até hoje. Não é permitido que padres se casem, né, pelo dogma da igreja, mas naquela época, mesmo não sendo permitido, alguns tinham esposas, chegavam a ter filhos, viviam uma vida de luxo enquanto a população estava na pobreza. Então, o John Hughes, ele faz essa crítica de que não adianta se dizer representante do Cristo ou do São Pedro, né, que é considerado pela Igreja Católica o primeiro Papa, o sucessor de Cristo na sua obra, se não os imitasse nos seus costumes. Além dessas críticas do Wycliffe e do Hughes, tinha todo um clima se formando que favorecia esse surgimento de outras religiões. Tá? A classe burguesa, que estava crescendo nessa época, né, dos comerciantes e banqueiros, eles estavam não muito contentes com o dogma da Igreja Católica, porque, segundo a Igreja Católica, era condenada à usura, que seria o lucro. Né? Para eles, a Igreja Católica defendia o preço justo, de que só deveria se revender algum material, algum produto, colocando o preço da matéria-prima e apenas um pequeno preço pelo trabalho, sem lucro. Eles condenavam esse lucro. E aí, para a burguesia, né, esses comerciantes, esses artesãos que estavam aí trabalhando e procurando enriquecer através do trabalho, não era interessante uma igreja que condenasse essa prática do lucro. E aí eles começaram a ficar um pouco descontentes com a situação, mas também não queriam abrir mão de sua espiritualidade e começaram a apoiar os movimentos reformistas. Além disso, a gente também tem aí a insatisfação dos reis, porque a Igreja Católica era grande proprietária de terras e também cobrava altos tributos. Então a nobreza ficou de olho nessas terras que pertenciam à Igreja Católica. Além desses fatores, haviam também questões de ordem teológica. Como assim? Enquanto os representantes da Igreja Católica defendiam a ideia do Santo Tomás de Aquino, que seria do livre-arbítrio, ele defendia o livre-arbítrio, de que as ações dos seres humanos é que determinariam sua salvação ou sua condenação. Os reformistas, eles defendiam as ideias do Santo Agostinho. O Santo Agostinho falava sobre predestinação, de que você já nascia condenado ao céu ou ao inferno, e que a sua prosperidade na terra era um sinal de que você tinha sido escolhido para a salvação. Além disso, também tinha a questão da corrupção moral dos padres. Como eu já falei antes, que o Hughes criticou bastante, essa crítica continuou, se perpetuou para outras pessoas que passaram a defender a mesma coisa, de que não adiantava ser membro da igreja, pregar a pobreza para os outros e viver no luxo, pregar a frugalidade para os outros e viver no luxo. Isso entrou em conflito até com a própria burguesia, porque como é que se condena o lucro por parte dos burgueses, mas muitos bispos, muitos arcebispos e outros membros da alta cúpula da igreja viviam no extremo luxo. Então, esses questionamentos acabaram levando as pessoas a irem abandonando a fé católica e aderindo a esses movimentos reformistas. Um dos primeiros movimentos reformistas a acontecer foi a Reforma Luterana, a partir do Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era monge católico e também professor na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. E aí, ampliando aquelas críticas, tanto do Wycliffe quanto do Hughes, o Lutero escreve 95 teses. O que são teses? Né? São ideias, reflexões sobre a Igreja Católica. E aí ele prega esse documento na porta da igreja de Wittenberg, essas críticas à igreja. E a partir desse momento ele acaba causando um rebuliço, né, em torno da figura dele, porque como assim uma pessoa contestar a instituição mais poderosa da época, certo? O Lutero chega a ser excomungado,
Ser excomungado é ser expulso da igreja, gente. É uma coisa muito grave, tá? Para aquela época, ser excomungado, ser expulso da igreja, era uma condenação muito séria. Mas, com as ideias que ele começa a pregar, de que, se aproximando daquela ideia do Santo Agostinho, da predestinação e de que a sua prosperidade seria um sinal de sua salvação, de que o enriquecimento através do trabalho era algo justo. Então, ele começa a trazer para perto de si essa burguesia que estava descontente com a Igreja Católica, que condenava o lucro, mas que, ao mesmo tempo, não queria abrir mão de sua espiritualidade. Então, essas pessoas passaram a aderir ao movimento reformista. Só que isso causa um problema no Sacro Império Romano-Germânico, porque naquela época não existia Alemanha, né? Eu falei Alemanha há um tempo atrás, mas é o território que hoje é a Alemanha. Naquela época, eram vários reinos, pequenos reinos, que formavam esse Sacro Império Romano-Germânico. E ele chegou a ser perseguido pelo imperador Carlos V, o imperador do Sacro Império, mas, devido a um acordo com outros reinados menores, essa perseguição acabou através da paz de Augsburgo, que determinou que cada reino seguiria, se continuaria católico ou se aderiria à religião luterana. E aí a gente tem esse surgimento da Igreja Luterana. A doutrina luterana acreditava na predestinação, na justificação dessa salvação pela fé. Também pregava que a Bíblia seria a única fonte, o único texto válido de leitura livre para os fiéis. Então, foi feita uma tradução da Bíblia para o alemão, porque até então os textos eram em latim. E também o culto seria na língua local, certo? Porque a missa, durante muito tempo, que a missa, o culto católico, né? Ele era rezado em latim, só que o latim não era a língua que estava sendo falada por muitas pessoas, já estava caindo em desuso em algumas regiões. Então, era muito mais dominada pelos altos setores da igreja. E aí, muitas pessoas não tinham nem acesso ao que estava dizendo. Então, imagina, você ir a uma igreja, assistir a um culto e você não entender o que está sendo dito. Então, a doutrina luterana defendia que o culto tinha que ser feito na língua local. Eles também acabaram com o culto à Virgem Maria, o culto aos santos, e também mantiveram apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Dentre as pessoas que aderiram ao Lutero, destacou-se uma pessoa, o Thomas Müntzer. Ele aceitou, né, as teses de Lutero, só que aí ele liderou um grupo de camponeses e fundou uma outra igreja já a partir do luteranismo, em que eles se diziam anabatistas. Eles defendiam pregavam todas as coisas que a igreja luterana já pregava, mas uma outra coisinha que acabou desagradando os nobres. Eles pregavam o quê? A desapropriação das terras da igreja católica e a distribuição dela entre os camponeses. Os nobres que estavam de olho nessas terras não gostaram nada dessa situação. E Lutero, por ter conseguido ascender e fundar a sua religião mais próximo da burguesia e desses nobres que estavam de olho nas terras da igreja católica, ele incentiva esses nobres a perseguirem os anabatistas, o que acaba com mais de 100 mil camponeses mortos. Influenciado pelas ideias de Lutero, na França, João Calvino publica as bases do pensamento que fundaria a Igreja Calvinista. Só que devido às sérias críticas que ele fez ao rei francês por causa da sua perseguição aos luteranos, ele acaba sendo expulso da França. E aí ele vai para a Suíça e lá ele encontra amplo espaço para a divulgação do seu pensamento religioso e lá ele funda a sua igreja. Ele consegue ser ao mesmo tempo líder político e religioso de Genebra e ele funda a religião calvinista, baseada em vários fundamentos da igreja luterana, só que de uma forma mais rígida. Eles tinham um controle moral ainda mais rígido.
como, por exemplo, os calvinistas não podiam participar de festas, não podiam dançar, não podiam estar fora de casa depois das 9 horas da noite, se bem que 9 horas da noite, numa época que não tinha energia elétrica, era até questão de segurança, né? Mas, enfim, eles tinham uma parte mais rígida, né? uma rigidez maior, mas muitas coisas repetiam, como o não culto da Virgem Maria, até também não cultuar santos, e os 2 sacramentos que a Igreja Luterana manteve, a Igreja Calvinista também manteve, que foi a Eucaristia e o batismo, esse reconhecimento esses dois sacramentos. Nessa aula ficamos por aqui e na próxima aula nós falamos de mais movimentos reformistas. Até lá. Tchau, tchau.